No começo do século XX, uma tigresa que estava furiosa porque invadiram seu habitat natural, começou a caçar os seres humanos que viviam em pequenas aldeias ao redor da floresta, totalizando um número de vítimas que te deixará impressionado. E o animal era tão imparável que até mesmo um dos maiores caçadores de todos os tempos apareceu para ajudar. Mas será que ele conseguiu deter essa fera imparável? Aqui é o Drake, e no vídeo de hoje nós iremos acompanhar o caso de um único animal selvagem que mais eliminou pessoas na história. Quando falamos em predadores carnívoros, o primeiro animal que surge na mente das pessoas é quase sempre o leão, até porque ele carrega o título de rei da selva. No entanto, existe um predador que passa despercebido pelas pessoas, sendo maior, mais pesado e também vencendo a maioria dos duelos contra os leões. Mas para ser justo com o pessoal, os tigres também tiveram um pouco da sua reputação arruinada pelo filme As Aventuras de Pi, mostrando algo que dificilmente aconteceria na vida real, a não ser que você seja igual ao Mike Tyson, que tinha nada mais do que 13 desses animais de estimação. Só que apesar disso, é um consenso entre os biólogos que tigres, na grande maioria das vezes, conseguem vencer leões em um duelo. E eu sei que um vive na África e o outro na Ásia, porém esses animais se encontram de vez em quando nos cativeiros e zoológicos. Fora que essas duas espécies de predadores também são encontrados na Índia. E fazendo uma rápida comparação, um leão macho e adulto chega até 260 kg, com 1,90 m de comprimento. Já os tigres conseguem ser 40 kg mais pesados e possuem um comprimento bem maior, com 2,8 metros. E ambas as medidas não contabilizam o tamanho das caudas. Mas se por um lado o leão costuma caçar em bando, deixando as fêmeas fazerem a maior parte do trabalho, por outro, o tigre escolhe caçar sozinho, usando a furtividade, a inteligência e a calma como as suas maiores armas. E talvez seja por isso que a tigresa de Champawat, também conhecida como o demônio da Índia, deu tanto trabalho para os caçadores. Tudo começou em 1900 no Nepal, mais especificamente em uma pequena vila chamada Rupal, localizada na parte oeste do país asiático. E lá as pessoas viviam de forma bastante humilde e simples, morando em casas que eram feitas de barro e palha, tomando banhos nos rios e lagos, além de cozinharem de forma antiga, usando fogueiras para preparar os alimentos. Já quando queriam visitar outras regiões, como por exemplo as vilas ao redor, os moradores de Rupal tinham que entrar na floresta e percorrer longas distâncias a pé, enfrentando todo tipo de perigo que a natureza e os predadores podem oferecer. Mas apesar disso, eles eram felizes e viviam em paz, até porque era bem raro de alguém morrer por um ataque de animal. Fora que os predadores nunca se aproximaram da vila Rupal, porque sabiam que os humanos em maior número poderiam oferecer um grande perigo, assim como um leão tem medo de um clã de hienas na savana. Porém, naquela época ainda não existiu o termo man-eater, que literalmente significa devorador de homens, e que serve para classificar aqueles animais que por algum motivo decidem incluir seres humanos na sua dieta, muitas vezes ficando viciados no gosto da nossa carne e esquecendo completamente dos animais que poderiam caçar. Mas essa anomalia da natureza costuma acontecer por 3 motivos. O primeiro deles é quando o predador sofre algum ferimento, que impede ele de perseguir animais que são bem mais rápidos e ágeis do que os humanos, como por exemplo um cervo. Então, para não morrer de fome, esse predador começa a caçar pessoas, porque é o único tipo de presa que ele ainda consegue perseguir e abater, sendo que os predadores que são feridos por caçadores, seja por disparos ou armadilhas, podem apresentar esse mesmo comportamento, e também aqueles que se ferem durante uma briga com outro predador. Já o segundo motivo é quando o homem começa a desmatar as florestas, tirando uma boa parte do habitat dos predadores, e assim ocasionando uma escassez de alimentos na região. Além disso, eles também começam a se sentir ameaçados pela presença humana, invadindo o que antes era o seu território. Enquanto que o terceiro motivo é justamente aquele que eu mencionei antes, quando um predador se alimenta de uma pessoa pela primeira vez e fica viciado no gosto da carne humana, esquecendo completamente os outros animais que estavam na sua cadeia alimentar. E é basicamente por esses motivos que a tigresa começou a atacar os moradores da vila Rupal, eliminando algumas mulheres que iam até as margens do rio e do lago para coletar água, e também os homens que entravam na floresta para caçar alimentos ou pegar as frutas das árvores. E aí, assim que começou os ataques da tigresa, os guerreiros da vila Rupal se reuniram para ir atrás da fera, seguindo as marcas de patas que ela deixou no chão da floresta, já que além de vingar os que tinham sido eliminados pela fera, eles também poderiam conseguir uma boa quantia de carne para alimentar a todos na vila durante um bom tempo. Mas ao contrário dos homens que costumavam passar de 1 a 3 horas por dia dentro da floresta, a tigresa literalmente vivia lá dentro, e por isso conhecia a região melhor do que qualquer humano. E conforme os homens se aproximavam mais e mais, ela conseguiu sentir o cheiro deles à distância, e foi se preparando para a emboscada que viria. Então, quando os homens finalmente alcançaram a tigresa, eles tinham perdido o fator de ataque surpresa, que era muito essencial, e não demorou muito até ela pular em um dos guerreiros da vila, e começar a destroçá-lo com as garras afiadas, desferindo mordidas tão profundas que atravessavam a pele e a carne dele como se fossem feitas de papel. Já os outros guerreiros ficaram com tanto medo que decidiram recuar e voltar para a vila, pois eles estavam equipados apenas com armas brancas, como por exemplo uma faca de lâmina curva conhecida como kukri. E talvez boa parte desses homens nunca tinham visto um ataque de tigre até aquele momento, o que explica o fato de terem ficado com medo e fugido. Mas se você acha que eu estou exagerando e que esses animais não são tão inteligentes a ponto de enganar os humanos, eu sugiro que você dê uma olhada nesse ataque que aconteceu em 2004 no Parque Nacional Kaziranga, localizado na Índia.
Índia, onde um tigre ficou completamente escondido embaixo da grama, e assim que viu a oportunidade, ele surpreendeu os homens que estavam em cima de um elefante, desviando dos tiros, saltando bem alto e ferindo gravemente a mão de um deles. Já essa foto aqui é bem interessante, porque dá pra gente fazer um comparativo com o tamanho de um tigre e de um homem de estatura média, pois é bem raro de ver esses animais interagindo de forma amigável com os seres humanos, se é que podemos usar a palavra amigável. Então, quando os guerreiros retornam para a vila de Rupal depois daquela caçada que fracassou, eles contaram tudo o que aconteceu e o quão terrível era a fera que haviam encontrado. E esse relato fez com que os moradores ficassem com medo de sair da vila, o que prejudicou bastante a vivência no local, porque a água e a comida começaram a ficar escassas, visto que poucos tinham a coragem necessária para se arriscar entrando na mata, sendo que durante o ataque que tinha acontecido antes, os homens puderam perceber que a tigresa estava sem os caninos inferiores, e também uma parte do superior, e por conta dessa deficiência ela teve que se mudar para perto da vila, porque não era mais capaz de proteger o seu antigo território de outros predadores, e como mais nenhum animal ficava ao redor da vila, a tigresa também não precisava disputar os alimentos, que nesse caso seriam os moradores. E aí, durante os próximos 3 anos, a tigresa eliminou cerca de uma pessoa por semana, totalizando um número surreal de quase 200 vítimas. Porém, ela não estava atacando apenas a Vila Rupal, e sim todas as outras que ficavam localizadas na mesma região, já que de tempos em tempos, um grande grupo de caçadores se reuniam e eles conseguiam expulsar a tigresa, que sempre mudava para outro território. No entanto, ela nunca desistia de caçar humanos, pois aprendeu que era mais fácil do que perseguir cervos, javalis ou macacos, fora que os humanos rendiam bem mais refeições por serem mais pesados. Até que em 1903, o governo do Nepal percebeu que a situação era crítica e que precisavam fazer algo a respeito, já que do contrário, os povos que viviam na floresta seriam simplesmente dizimados. Então várias tropas do exército foram enviadas para os arredores da Vila Rupal, e como os soldados tinham armas de fogo e explosivos à sua disposição, eles com certeza conseguiriam eliminar a tigresa se encontrassem ela pela floresta. Porém, o problema foi justamente esse, eles não foram capazes de encontrá-la, porque a fera era muito esperta e astuta, pois quando ela percebia que o número de pessoas se aproximando era grande, a tigresa resolvia se afastar, abandonando o território e partindo para o próximo. E é por isso que os grandes caçadores costumavam trabalhar sozinhos, porque eles sabem que na maioria das vezes, os predadores se sentem intimidados quando vem um grande número de humanos, como por exemplo o lendário Yamamoto Heikichi, que recusou a ajuda do exército quando eliminou sozinho o urso Kesakagi, que aterrorizou uma pequena vila no Japão. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ele. Mas mesmo que a tigresa tenha escapado, o governo do Nepal conseguiu resolver o problema, já que ela saiu do país e foi parar justamente na Índia, passando pelo rio Sarda, que faz fronteira entre as duas nações, e chegando até a região de Nainital. E por mais que a tigresa ainda estivesse viva tocando terror e fazendo mais vítimas, agora não era mais problema dos nepaleses, e sim dos indianos. Só que dessa vez o animal mudou a sua estratégia, porque ao invés de abater a vítima e permanecer no mesmo local, a tigresa percorria 20 km para evitar de ser pega, pois ela foi aprendendo que sempre que mordia uma pessoa e arrastava para dentro da floresta, algum tempo depois iriam aparecer humanos tentando encontrá-la. Além disso, a tigresa também percebeu que as mulheres e crianças eram presas fáceis, por serem menores do que os homens, e porque resistiam menos quando eram atacadas. Então, se os indianos viviam em paz, agora eles estavam com medo de saírem de suas cabanas, assim como aconteceu com os nepaleses. E ao contrário da maioria dos tigres que preferem caçar à noite, essa tigresa atacava suas presas durante o dia, porque era nesse horário que as pessoas entravam na floresta para coletar madeira e frutas. Porém, os indianos não chamavam a fera de tigresa, e sim de shaitan, que é uma palavra usada para se referir a uma entidade demoníaca, como o próprio diabo. E por acreditarem que os animais são deuses, essa nomenclatura se encaixava perfeitamente na cultura do povo indiano. Mas é nesse momento do caso que entra um dos maiores caçadores que já existiu, Edward James Corbett, apelidado de Jim, que nasceu no dia 25 de julho de 1875, em Nainital, na mesma região em que a tigresa iria aterrorizar os moradores anos depois. Só que apesar dele ter nascido lá, Jim Corbett era considerado um cidadão britânico, já que a Índia era uma colônia britânica no século XIX, e antes de se tornar esse caçador tão famoso, ele trabalhou em uma ferrovia como inspetor, verificando a integridade das locomotivas e outros equipamentos ferroviários. E graças a esse trabalho, o cara conseguiu viajar bastante, o que aumentou seu conhecimento sobre a vida selvagem e as florestas indianas. Além disso, ele também teve uma carreira bem sucedida no exército, se tornando coronel após longos anos de serviço. Porém, se a maioria dos caçadores abatem os animais para pegar a pele e a carne, ou então somente por diversão, Jim era diferente, não fazia esse tipo de coisa. Na verdade, ele apenas eliminava os predadores que tinham tirado a vida de alguma pessoa. Em um dado momento da sua carreira, ele chegou a abater um total de 50 tigres, que somados tinham eliminado cerca de 2.000 pessoas. Até que em 1907, o governo decidiu dar um basta quando a tigresa eliminou uma jovem na cidade de Champawat, o que acabou rendendo ao animal o apelido de a tigresa de Champawat. E aí, como uma consequência de mais essa tragédia, o vice-comissário Charles Henry Berthold pediu a ajuda de um amigo, porque sabia que ele era o melhor do que qualquer outro caçador da região, já que apesar de terem colocado uma boa recompensa em dinheiro pela tigresa, nenhum homem havia sido capaz de eliminar a fera. E esse amigo era justamente o Jim Corbett, que tinha por volta dos 32 anos e que ainda trabalhava na estação ferroviária
rodoviária. Então, Charles explicou toda a situação pra ele, dizendo que tinha uma tigresa eliminando centenas de pessoas e que estavam desesperados, porque ela conseguia enganar todos os caçadores que iam atrás da recompensa. Já no final da conversa entre os dois, Jim aceitou ajudar Charles, porém ele tinha duas condições. A primeira era que a recompensa pela cabeça da tigresa fosse retirada, isso porque o cara não queria ficar com a fama de mercenário, pois o seu único objetivo nisso tudo era impedir que mais pessoas fossem finalizadas, sendo que a segunda condição seria dele ser o único caçador atrás da tigresa, porque Jim não queria ser confundido com o animal e baleado por engano, assim como aconteceu com Cal nas primeiras temporadas de The Walking Dead. Mas como Charles sabia que seu amigo era bem melhor do que qualquer outro, ele fez o que Jim pediu, e a busca pela tigresa começou no dia seguinte, quando Corbett reuniu uma equipe com 6 homens para irem atrás da fera, e aí depois de um tempo caminhando pela floresta, eles chegaram em um pequeno vilarejo localizado em Pali. E se antes todos seriam recebidos com carinho e empolgação pelos moradores, agora eles encontraram uma vila vazia e sem vida, parecendo que estava abandonada, porque os moradores se escondiam de medo dentro das suas casas. Só que ao ver que os caçadores haviam chegado no local, as pessoas se sentiram mais seguras, e finalmente saíram de dentro das suas residências, revelando para Jim que elas estavam sem sair da vila há 5 dias, porque da última vez que foram coletar suprimentos na floresta, a tigresa surgiu do nada e mordeu a perna de uma mulher, a arrastando para longe, e os homens até tentaram resgatá-la. No entanto, eles não tinham mais armas de fogo como antigamente, porque o governo britânico simplesmente confiscou as armas dos indianos para evitar uma rebelião. Até que durante a noite, Jim tomou uma decisão bastante questionável, a de sair sozinho para tentar eliminar a tigresa, pois é justamente durante o período noturno que esses animais saem para caçar. Porém, o que ele não se atentou é que a tigresa que ele estava procurando só dava as caras durante o dia. Mas apesar dos moradores terem citado isso, Jim não deve ter dado tanta atenção, pois nessa época ele ainda estava longe de ser o caçador lendário que entrou para a história indiana. Então, um Jim sozinho e inexperiente entrou na floresta e começou a procurar o animal. Só que de repente, alguns tigres passam bem perto dele, e o cara sentiu um medo como nunca antes. Mas por algum milagre, os animais pareceram não demonstrar interesse, e por isso seguiram o seu caminho, provavelmente porque já tinham se alimentado naquela noite. E aí, alguns dias depois, Jim e seus companheiros chegaram em Champawat, e logo de cara foram recebidos por um grupo de moradores locais, que disseram que uma mulher tinha acabado de ser atacada pela tigresa. Mas mesmo que a notícia tenha sido recebida com uma certa tristeza, no fundo, Jim sabia que era a oportunidade perfeita para eliminar a tigresa, porque ela estava mais perto do que nunca. E sem perder tempo, o cara preparou seus equipamentos e seguiu para a floresta, encontrando rastros de sangue e marcas de pata no chão. Já ao caminhar mais um pouco, ele se deparou com a perna da mulher e ficou um pouco chocado. Porém, a tigresa pensou que Jim estava tentando roubar o alimento dela, e por isso começou a correr na sua direção para atacá-lo. E por estar bastante nervoso, o cara errou os disparos, mas por sorte o animal se assustou com o barulho e fugiu. E durante as próximas 4 horas, ele continuou perseguindo a tigresa. No entanto, teve que retornar, porque estava escurecendo. Mas mesmo que mais uma tentativa tenha falhado, Jim não desistiu e montou um plano genial. Primeiramente, ele conversou com o líder da vila e pediu para que todos os moradores fossem até a floresta para fazer bastante barulho com os tambores e panelas de metal, com o objetivo de fazer a tigresa correr para a direção oposta do barulho. E lá, Jim ficaria esperando o animal, em cima de um local estratégico para que pudesse finalizá-la a uma distância segura. E no começo, a maior parte dos moradores ficaram com medo de participar desse plano, com apenas o Jim e mais alguns poucos esperando na floresta. Mas com o passar dos minutos, as pessoas iam mudando de ideia e se juntando a eles, totalizando cerca de 300 envolvidos. Além disso, o cara também conseguiu suavizar aquela lei que proibia os indianos de carregarem armas de fogo, pois essa era uma situação emergencial e de interesse dos britânicos. E aí, quando o plano finalmente começou, os moradores fizeram todo tipo de barulho que podiam, atirando para o alto e tocando tambores e batendo panelas, até que de repente a tigresa deu as caras, indo na direção do Corbett e do líder da vila que estavam a esperando com suas armas. Porém, o líder errou o primeiro tiro e Jim o segundo, fazendo com que a fera corresse na direção oposta. Mas como os moradores estavam longe, eles pensaram que os tiros finalizaram o animal, e por isso comemoraram bastante, fazendo ainda mais barulho. E por causa disso, a tigresa voltou a ir na direção dos caçadores, e dessa vez, Jim respirou fundo, manteve suas mãos e braços imóveis e firmes para não tremer, apertou o gatilho e acertou a tigresa com um disparo certeiro, que deixou ela ferida. Então a tigresa correu para se esconder na mata, e Jim não conseguiu mais vê-la de onde estava, mas sabia que tinha que dar um fim nisso, porque logo os moradores poderiam chegar lá. E aí ele largou o seu rifle e pegou a espingarda do líder da vila, correndo até a mata para terminar o serviço. E se por algum motivo ele acabasse errando o tiro, Jim seria finalizado pela fera, porque agora estava na frente dela, e não mais à distância como antes. Só que felizmente ele não errou dessa vez. Jim deu um suspiro de alívio após efetuar o disparo. A caçada havia chegado ao fim, os moradores poderiam voltar à sua rotina normal, e o terror não iria mais persegui-los. Já essa foto que está aparecendo agora é do cara perto do corpo da tigresa, enquanto essa outra mostra a cabeça do animal, que parece ter sido empalhada, servindo como uma espécie de troféu. E anos depois disso, lá por 1920, Jim Corbett se tornou um conservacionista da vida selvagem, até porque ele só
só eliminou tigres que haviam finalizado pessoas. E nessa época, o cara deu várias palestras sobre a importância de conservar as florestas e a vida animal, ajudando a criar o primeiro Parque Nacional da Índia, que tinha como objetivo impedir a extinção dos tigres de Bengala. Já em 1957, cerca de 3 anos depois de Jim Corbett falecer, eles mudaram o nome do parque para homenageá-lo. E até hoje, o local se chama Jim Corbett National Park. E apesar de acreditarem que a tigresa eliminou no total 436 pessoas, alguns especialistas discordam desse número, dizendo que outros tigres da mesma região podem ter contribuído. Ou seja, se algum tigre ou outro predador atacasse alguém, automaticamente as pessoas pensavam que havia sido a tigresa de Champawat. Fala galera, você acha que a tigresa realmente finalizou tanta gente assim? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.